E se a nossa fé pudesse literalmente remodelar o nosso cérebro? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia simplesmente fascinante: a conexão entre a fé cristã e a neurociência moderna. E para guiar a gente nessa jornada, vamos explorar o livro Mente de Cristo, do autor Márcio Bringuente. A proposta dele é ousada: mostrar que existe uma ligação direta, sabe, praticamente uma ponte, entre princípios bíblicos milenares e o que a ciência mais avançada descobre hoje sobre como o nosso cérebro pode sim ser transformado. Olha, essa frase do Márcio Bringente é o coração de tudo. É a ideia central. Não se trata só de ter uma crença passiva, de aceitar algo e pronto. É um convite para a gente participar ativamente, para alinhar o nosso jeito de pensar com uma perspectiva totalmente nova, uma perspectiva divina. É a premissa de que a mente pode ser, de propósito, remodelada para refletir uma nova realidade. Tá, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como é que isso funciona na prática? Como uma crença que parece algo tão abstrato pode mudar a estrutura física do cérebro? Essa é a grande questão que o livro do Márcio Bringente busca responder. Ele descreve uma espécie de guerra interna que muita gente de fé vive. De um lado, um espírito que acredita nas promessas. Do outro, uma mente que foi por anos treinada com pensamentos de medo, de negatividade, de limitação. E agora? Como é que a gente resolve esse conflito? A resposta, por incrível que pareça, pode estar na biologia do nosso próprio cérebro. Esse estado mental que a gente estava falando, o Márcio Bringuente chama de deserto de pensamentos limitantes. Pensa que é como um lugar onde a mente funciona com base no que deu errado no passado, sabe? Na culpa, numa sensação de que nunca é o suficiente. E o mais interessante é que isso acontece com as pessoas, não importa a fé que elas tenham. É um padrão mental que, segundo ele, nos prende num ciclo de sobrevivência e impede a gente de viver uma vida com propósito de verdade. E é aqui que a ciência entra em cena de um jeito espetacular. O conceito-chave que sustenta toda a mensagem do Márcio Bringuente é a neuroplasticidade. O que é isso? Basicamente, a ciência descobriu que nossos cérebros não são fixos, não são de pedra. Pelo contrário, eles foram feitos para mudar. Cada pensamento que a gente tem cria uma pequena conexão neural, e quanto mais a gente repete esse pensamento, mais forte essa estradinha no cérebro fica. Então o pulo do gato é o que acontece quando a gente escolhe intencionalmente quais pensamentos fortalecer. E aqui a ficha cai. É o ponto central da tese do Márcio Bringuente. A neurociência moderna, com toda a sua tecnologia, descreve a neuroplasticidade. Mas olha só que incrível. Milhares de anos antes, a Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, já dizia: transformem-se pela renovação da vossa mente. É de arrepiar pensar que a ciência hoje está descrevendo o como de um processo que a Bíblia já apontava como o que a gente deveria fazer. É a união perfeita entre ciência e fé. Para não ficar só na teoria, o Márcio Bringente propõe exercícios que ele chama de neuroespirituais, como essa ferramenta de substituição. E o método é super alinhado com o que a ciência diz sobre criar hábitos. Primeiro, a gente identifica um pensamento ruim. Depois, confronta ele com a verdade. Aí, e essa parte é crucial, a gente coloca emoção nisso, porque a emoção fortalece as conexões neurais. E por último, repete, repete, repete. Isso não é só pensamento positivo não, é um treinamento intencional para religar os caminhos do nosso cérebro. Outro pilar da obra do Márcio Bringente é a força do que a gente declara, do que a gente fala. Ele até conecta isso com o que chama de PNL cristã, e a ciência apoia isso. A neurociência verbal mostra que as palavras que a gente fala geram impulsos elétricos que vão moldando o cérebro. Então, quando se confessa verdades de fé em voz alta, não é só um ato espiritual, é também um comando biológico que ensina o cérebro a funcionar numa nova frequência, numa nova realidade. E este gráfico aqui ilustra de forma brilhante outro conceito poderoso do livro, a gratidão profética. O que é isso? Márcio Bringente explica que agradecer por algo que a gente ainda não viu acontecer fisicamente ativa o que ele chama de circuito da esperança no cérebro. Ser grato libera dopamina e serotonina, que são os neurotransmissores do bem-estar, da motivação. Ou seja, a gente cria uma ponte química entre o nosso presente e o futuro que a gente espera, treinando o cérebro a esperar o bem. Então, no final das contas, qual é o resultado de toda essa jornada de renovação da mente? É a manifestação do que a Bíblia chama de nova criatura. E o Márcio Bringente faz questão de frisar. Segundo esse versículo, isso não é uma promessa para um futuro distante. É uma realidade de agora. A transformação da mente é o processo que faz com que a nossa cabeça, nosso cérebro, alcance aquilo que o nosso espírito já recebeu, uma identidade completamente nova. Este slide resume a mudança de forma perfeita.
É sair de uma mentalidade antiga, presa na culpa, no passado, só tentando sobreviver, para uma mente nova que funciona a partir da graça, que olha para o futuro com fé e que vive com um propósito claro. Na visão do Márcio Bringente, isso não é só uma mudança de comportamento, é uma reconfiguração total de identidade que se reflete na própria estrutura física do cérebro. E claro, essa transformação interna não fica guardada, ela transborda. O Márcio Bringente descreve esse ciclo. Uma nova identidade em Cristo leva a gente para um novo propósito. Esse propósito, que é pensar de acordo com os valores do reino, se transforma numa missão, em ações de verdade. E essa missão, no fim, manifesta a realidade do céu aqui na terra. Então, o ponto principal é este. A mente de Cristo não é algo passivo, só de ficar pensando. Ela é criativa, ela age. Uma fé viva gera movimento. O pensamento que está alinhado com o céu se torna o gatilho para a ação no mundo físico. E a neurociência confirma isso. É o nosso sistema de dopamina que nos empurra para agir quando a gente acredita que vai ter uma recompensa. A fé, então, ativa a química da motivação no nosso cérebro. E a gente termina com essa reflexão que a obra do Márcio Bringente nos deixa. Se a neuroplasticidade é um fato científico e se a renovação da mente é um comando bíblico, a questão não é se é possível. A questão é o que aconteceria se a decisão fosse tomada hoje de começar a religar o cérebro pela fé. O que mudaria na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira? A jornada para essa resposta começa, como a gente viu, com um único pensamento. Qual vai ser o próximo?